Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês curtem chá ou são mais do time do café? Também tem umas pessoas que preferem mais uma cerveja, um vinho, né? Mas hoje então eu quero falar sobre algumas coisas que caracterizam bebidas como chá, café, que são as efusões. E a gente vai descobrir o porquê elas são importantes e porquê sem ela o ser humano não estaria aqui hoje em 2022. Então vamos lá. As efusões, elas são o quê? Elas são uma forma de você solubilizar materiais orgânicos. Que materiais orgânicos são esses? Materiais diversos que existem nas folhas das plantas. Então, quando você pega uma folha, principalmente folhas verdes, né, escuras, e você adiciona em água fervente, você consegue fazer com que ocorra a solubilização de várias substâncias que ali estão presentes. E, obviamente, essas substâncias vão ir para o meio aquoso e elas vão dar cor, elas vão dar aroma e sabor diferente. E algumas vezes liberar substâncias que podem ser até alucinógenas, né? Mas vamos deixar isso um pouco de lado e tentar entender, né, o que pode acontecer com a liberação dessas substâncias no meio aquoso. Muitas vezes são liberados nitratos, né, nitratos principalmente de folhas verdes. E os nitratos eles acabam fazendo o quê? Eles acabam solubilizando muitos metais pesados, como por exemplo o chumbo. E se você solubiliza metais pesados, você acaba fazendo com que esses metais sejam também muito mais facilmente solubilizados no seu organismo. Então eles acabam se depositando no seu organismo com o tempo e desenvolvendo muitas vezes problemas relacionados com o rim, né, com a bexiga e até mesmo às vezes no trato respiratório pode acontecer, né? Porque você tem toda uma mucosa, né, que acaba absorvendo esse material, tá? Mas especificamente a gente sabe que tem esses problemas, mas se não houvesse as efusões a gente provavelmente não estaria aqui hoje. Vamos entender então o porquê. Quando nós pegamos um material de origem orgânica, como uma folha, e nós colocamos ela na água quente, nós fazemos com que muitos materiais que estão ali presentes saiam da folha para o meio aquoso. E quando acontece isso, então, nós temos ali uma formação, por exemplo, de um chá ou de um café, né? São efusões, né? E essas efusões, então, elas acabam fazendo com que as pessoas, com o tempo, né, pensando lá no primitivo, né, começassem a sempre utilizá-las principalmente para recursos relacionados com rituais, né? Então as pessoas utilizavam chás, né, com o intuito de talvez modificarem a alimentação, obviamente, mas também de considerarem como bebidas dos deuses, bebidas para entrar em contato com níveis superiores, né? Ou seja, características místicas, né? Principalmente aquelas que tinham alucinógenos, né? Um exemplo de alucinógeno é o álcool, né? Sim, o álcool pode provocar alucinações, né? Por quê? Porque ele acaba mexendo com o nosso sistema nervoso, né? E faz com que você muitas vezes começa a entrar num sistema de sono, né? E quando você começa a entrar no sistema de sono, muitas vezes você começa até a falar sozinho, né? Então não é bem alucinação, mas existem várias bebidas que podem promover isso. Mas o objetivo do vídeo não é bem esse, tá? É trazer a ideia de que quando o ser humano estava no início da formação da civilização, ou seja, das primeiras cidades, né? O que ele fez? Ele começou a se estabelecer em locais específicos, porque ele antes era nômade, então ele ficava andando de local em local. Então, quando ele se deslocava de um local para outro, o que ele procurava? Primeira coisa, fonte de água, né? Então ele precisava encontrar uma fonte de água, depois uma fonte de alimentação e uma fonte para ele se abrigar, né? Para ele não passar frio, né? Para não tomar chuva. Então eram essas três coisas que ele procurava: fonte de água, alimentação e um local para se abrigar. Quando eles procuravam uma fonte de água, muitas vezes essas fontes de água não eram limpas, né? Por quê? Porque você tinha às vezes um rio, né? E um pouco mais para cima do rio você tem às vezes um animal que morreu, tal. E quando você bebe essa água, você acaba bebendo uma água contaminada. Então era muito comum nas sociedades primitivas as pessoas morrerem de cólera ou de doenças como amebíase, né? Que são coisas tratáveis hoje, né? Mas as pessoas morriam desses tipos dessas infecções, né? Infecções bacterianas. Mas com o passar do tempo, o ser humano começou a perceber que, conforme ele bebia uma água que tinha um aroma diferente ou que não parecia ser transparente, né? Ela estava um pouco mais turva, né? Isso poderia indicar que algum animal
poderia ter feito suas necessidades um pouco acima do rio, ou mesmo ter morrido, ou alguma coisa na água poderia ser venenosa, né? Então eles acabavam primeiro observando a turbidez da água, né? Então você começava agora já a separar isso, né? Com o desenvolvimento também da gastronomia, ou seja, com a percepção de que você poderia pegar um material e dessa forma aquecê-lo para que você conseguisse modificar o sabor dele, isso também se aplicou à água, né? Uma vez que você pegava algumas ervas, adicionava na água e você tinha liberação de novos aromas, novos sabores, né? E, obviamente, algumas delas poderiam causar alucinações dessa forma, então seriam plantas, né? Sucos ou efusões, né? A gente chama de efusões hoje, mas para eles eram chás, né? Que faziam com que você podia ter um contato com um nível superior, tá? Então, características religiosas eram muito ligados aos chás, né? E as bebidas como, por exemplo, o vinho, hidromel, cerveja, né? Então você acabava fazendo com que essas bebidas que, mesmo liberando pequenas quantidades de substâncias que poderiam ser alucinógenas, já era suficiente para essas pessoas que nunca tinham tido contato com esses materiais acabassem tendo experiências assim que para eles eram transcendentais, né? Obviamente, isso daí fazia com que eles considerassem muito importante o consumo dessas bebidas. E isso foi bastante interessante, por quê? Porque eles começaram a esquentar a água, eles borbulhar a água, aquecer a 100 graus Celsius a água. E quando nós aquecemos a água a 100 graus Celsius, o que acontece? Nós matamos as bactérias. Então todas aquelas pessoas que morriam antes de cólera, de amebias e outras doenças relacionadas com a água suja, elas agora sobreviviam, né? Então é bastante interessante isso, porque a gente acaba pensando, né? Sem água o ser humano não vive, né? E realmente, sem água o ser humano não vai viver, mas sem água limpa, né? É muito pior, né? A gente precisa então o quê? Quando a gente fala de água, a gente precisa de água limpa, água potável. O ser humano não vai viver sem água potável. E a primeira forma de se interpretação de que uma água, né, um corpo d'água era potável, era quando ele não tinha, por exemplo, uma turbidez, né? Com o passar do tempo, percebeu-se que essas bebidas que colocavam as pessoas muitas vezes em contato com algo superior, né, fazia com que você sobrevivesse, né? Então, quando você sobrevivia, né, em detrimento de comparação com outras pessoas que não estavam bebendo esses chás, né, você tinha certeza ali que aquilo ali era algo dos deuses. Então, vamos consumir o que é dos deuses. Então, os chás salvar a humanidade, se considerarmos esse fato, né? Então, o simples fato de você aquecer a água, você possibilitava matar essas bactérias e as pessoas não mais morrerem de causas tão simples quanto, por exemplo, a amebíase, né? Causava muita desidratação nas pessoas. Então, quando você teve essas efusões, essas bebidas divinas, elas somente ganharam esse aspecto de serem bebidas divinas pelo fato de que quem tomava ela sobrevivia e quem não tomava essas bebidas morria. Então, pessoal, essa é uma historinha muito legal relacionada com as bebidas, né? Com as efusões, com a solubilização de compostos em meio aquoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou disso, curte esse vídeo, compartilha ele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já clica lá no sininho para você sempre receber notificações de conteúdos científicos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Agora eu vou preparar um chá de verdade porque era tudo cenográfico, né?